E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Lima, sou um dos professores aqui do Humanista de Matemática e hoje, como a gente combinou, e no cronograma a gente vai trabalhar com conjuntos numéricos. Eu coloquei aqui os 5 conjuntos numéricos que a gente vai trabalhar nas próximas 3 aulas, incluindo essa, e para a gente discutir qual o símbolo representativo deles. Os números naturais, eles são representados por um n. Os números inteiros por um z, que são os dois que a gente vai trabalhar hoje, os números naturais e os números inteiros. Já os números racionais vai ser trabalhado na próxima aula, é representado por um q, os irracionais por um i e os reais por um r. Vamos começar então a falar sobre os números, o conjunto dos números naturais. Bom, o conjunto dos números naturais ele nasceu basicamente da necessidade da gente contar as coisas. Por exemplo, quantas pessoas assistiram essa aula, qual é o valor de um produto, quantos alunos a gente tem no Humanista. Como a gente acabou de falar, a representação é pela letra N. Eu vou deixar sem um risquinho aqui, porque tá difícil de desenhar. E nesse conjunto, a gente se inicia a partir do elemento nulo, que é o zero. E de aí em diante, 1, 2, 3, até o infinito. Os 3 pontinhos, no caso, significa que é infinito o número de elementos. A gente também consegue representar os elementos não nulos, apenas os números não nulos, que é uma das notações que a gente tem aqui, que no caso é representado por um asterisco. O asterisco vai significar que a gente não tem o elemento nulo zero. Beleza. No caso, então, o elemento nulo vai ser excluído. A gente vai começar, então, do 1 e assim por diante, até o infinito novamente. Bom, o conjunto dos números naturais é bem mais simples, bem mais tranquilo, é o que a gente tem mais contato no dia a dia, então acredito que não tenha tanta dificuldade. Vamos falar agora um pouco sobre o próximo conjunto, o conjunto dos números inteiros. Bom, no conjunto dos números inteiros, a gente acaba se deparando pela primeira vez com a simetria. O que seria a simetria? É basicamente o oposto do seu número, de um número natural, que ele vai ter um oposto negativo. Vamos tentar representar isso aqui através de uma linha, que a gente vai conseguir visualizar melhor a simetria. Aqui a gente tem alguns algarismos representados para a gente só visualizar o que seria a simetria. Ainda não é a representação do conjunto dos números inteiros. Por exemplo, o que seria o simétrico ou oposto do 1? É o seu negativo, menos 1. Isso acontece com os demais elementos. O 2 tem o seu oposto, menos 2, e o 3, a mesma coisa. Então a gente já pode falar de como que é a representação do conjunto. O conjunto dos números inteiros, como a gente falou, é representado por um z. E diferente dos números naturais, a gente vai ter os números negativos. Então ele já começa com o infinito. Para a gente começar apenas por representação aqui, vamos começar do 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até o infinito. Essa, então, é a representação mais simples, contendo todos os elementos dos números inteiros. Lembrando que aqui a gente está representando os 3 pontinhos para representar o infinito, tanto para a esquerda quanto para a direita.
Dentro dos conjuntos, a gente consegue ter também os subconjuntos, que é basicamente o que a gente fez ali representando os naturais não nulos, através da simbologia do asterisco. A gente vai ter então aqui, primeiramente, os inteiros não nulos, que vão ser representados por um z com asterisco. O asterisco aqui, no caso, representa que a gente não tem o elemento zero, porém, a gente tem sim os elementos negativos, começar do 3 novamente, apenas para representação. Lembrando, asterisco, a gente não tem o zero. Os inteiros não negativos vão ser representados por um z com um sinal positivo. Diferente do asterisco, o sinal positivo ele é escrito na parte de baixo da letra, do símbolo no caso. Lembrando que o zero é um elemento não nulo, então isso significa que ele não é um número negativo. Então, no caso, ele vai entrar. Só não vamos ter os elementos negativos. Nesse caso, a gente não vai ter a simbologia do infinito aqui, porque realmente começa no zero, e assim por diante até o infinito. Bom, o próximo subconjunto que a gente tem aqui é os inteiros positivos e não positivos. Os inteiros positivos, eles vão ser todos os números à frente do zero. Por quê? Porque o zero ele é um elemento não nulo, então ele não é negativo nem positivo, mas aqui a gente quer apenas os positivos. Como a gente viu no exemplo anterior, eram os não negativos, então o zero entrou, o que não vai acontecer aqui. A representação vai ser um z com um positivo. Vai começar então no 1 em diante. E a gente tem também os não positivos. O que vai ser os não positivos? Vão ser os números negativos, incluindo o elemento neutro zero, que vai ser representado pelo z e o negativo. A gente começa então aqui representando os números infinitos. E termina no zero. E é exatamente aqui no zero que a gente vai se diferenciar dos inteiros negativos. Os inteiros negativos, assim como os inteiros positivos, não vai ter o elemento nulo zero. Vai ter apenas os números negativos e vai ser representado por um z menos e o asterisco. Representando aqui menos 3, menos 2, até o menos 1. Bom, gente, voltando aqui nos números inteiros, para a gente fazer uma observação, a gente consegue reparar que a gente pegar aqui do zero para frente, a gente tem os elementos 0, 1, 2, 3 até o infinito. E o que isso representa? Isso é exatamente o nosso conjunto dos números naturais. Dessa forma, a gente percebe que o conjunto dos números naturais ele está contido no conjunto dos números inteiros. A gente consegue então representar isso da seguinte forma. A gente tem aqui o conjunto dos números naturais. Sendo assim, como o conjunto dos números naturais ele está contido nos números inteiros, a gente consegue representar os números inteiros dessa forma, tendo os números naturais contidos nele. É basicamente isso, gente. E na próxima aula, então, a gente vai trabalhar com os demais conjuntos. Muito obrigado.